Olá, muito boa noite. Estamos nesse momento super esperado. Falar sobre endometriose e gestação é tudo de bom. Conhecimento novo, sempre moderno. E hoje eu tendo uma convidada mais que especial, que já está aqui comigo, Jaque. Vamos ver aqui como é que eu faço para convidar a Jaque, transmitir ao vivo com a Jaque. Vou convidar você, gata. Aprendi essa forma rápida e eficiente. As pessoas já estão aqui conosco, aguardando. Ei! Ei, tudo bom? Tudo! Seja muito bem-vinda, seja bem-vinda, bem-vinda seja. Ô, Leleô, você conhece essa música, Jaque? Conheço. Que alegria ter você comigo aqui hoje, viu? Desse assunto tão importante. Várias perguntas na caixinha de pergunta. Sempre um assunto moderno, não é? E que envolve esse mundo aí redondinho dos desejos, dos sonhos da maternidade. Então, quero falar que, como sempre, você está arrasando, maravilhosa, lindíssima. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Olha, nós estamos muito felizes com as pessoas aqui conosco. Nós vamos abordar hoje sobre endometriose de gestação. E antes eu quero apresentar aqui a minha super convidada, a minha colega, que eu tenho uma honra de falar que é minha colega. E hoje, parabéns para nós, né, Jaque? Parabéns para nós. Eu estava conversando com ela que resolveu seguir o exemplo da mãe, da tia, que foram pessoas inspiradoras da sua vida e que desenvolve com igual profissionalismo a mãe e a tia. Então, assim, traz muito orgulho para a família. Então, a doutora Jaqueline Borém, ela é formada em ginecologia e obstetrícia com especialização em fertilidade e reprodução humana e cirurgias minimamente invasivas. Seja muito bem-vinda, viu, Jaque? Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, Soraya. É uma honra estar aqui com você, né? Ser referência aí em gestação de alto risco. E a gente sabe a relação que tem, né? Eu recebo muita paciente sua que você encaminha para Com engravidar e alegria. depois volta todo Sim, mundo. sim. Volta todo mundo aí. É um tema muito importante, né? Muito atual. Graças a Deus tá falando bastante desse tema ultimamente, né? Sim, Que isso é de extrema importância para a gente que mexe com infertilidade, então é muito, muito importante mesmo, né? sim. Afinal, a endometriose ela é considerada a doença da mulher moderna, né, Jaque? Vivendo Exatamente. esse. E quem está conosco aqui agora, ou virá depois desse momento, vai entender que Jaqueline vai passar para a gente, então, aí, atualizando os dados, conceitos, diagnósticos, clínica, tratamento. Dentre as perguntas, você também que está nos acompanhando aqui, pode clicar aí e deixar a sua pergunta, seu comentário. E se tem alguém que, que você conhece que está nessa tentativa, que tem o diagnóstico de endometriose, de repente seja a hora de você clicar nesse aviãozinho aí também e pedir para essa pessoa estar conosco. As pessoas já estão nos dando boa noite aqui, a Ana, boa noite, Ana, uma alegria ter vocês conosco. Então, durante todo esse nosso bate-papo aqui, a gente vai entender, então, também por que, que a endometriose é considerada aí a doença da mulher moderna. Mas antes eu quero pedir para a Jaque já começar falando para a gente, antes de entrarmos no mundo da gestação, da infertilidade, o que é realmente a endometriose para quem está conosco, quer entender mais sobre esse conceito. Bom, a gente precisa entender que a endometriose, o que é endometriose, né? Então, a parte de dentro do útero, que a gente chama de endométrio, que é o que menstrua todo mês, que era para estar só ali dentro do útero, a gente sabe que tem algumas células desse endométrio fora do útero. Então, vai estar ou no próprio útero, na parte de fora, na trompa, no ovário, pode estar na pelve, intestino, bexiga, pode ter até em outros focos que não estão perto ali do sistema reprodutivo feminino, né? Pulmão, por exemplo, pode também ter alguns focos. Pensando que a maioria desses focos de endometriose estão na pelve, tem a teoria de que
tem uma menstruação retrógrada, e isso acontece aí em quase 100% das mulheres, né? O sangue não só desce na menstruação e sai via vaginal, como ele pode voltar pelas trompas. Tem implantes de células endometrióticas na pelve, nesses outros lugares que eu falei, e por algum motivo, algumas pacientes não conseguem reabsorver completamente essas células, esse sangue que está ali, e acaba fixando um foco de endometriose ali. Então, pensa que... E isso eu costumo sempre explicar isso para a paciente, para ela entender, sabe? Todas Sim, as vezes que ela sangrar via vaginal na menstruação, esses focos também vão ter algum tipo de sangramento. E é sim. isso que vai causar, pode causar dor, né? Não é 100% das vezes, e que vai causar um processo inflamatório crônico, que é de onde vem toda a problemática aí da endometriose. Da Tanto da clínica da mulher. dor, da clínica da mulher, exatamente. Sim. E tem uma confusão que elas costumam fazer também, já que eu não sei se com você lá, de confundir endometriose com adenomiose. Então, a endometriose, quando a gente fala nesse fluxo retrógrado, quer dizer, vai pelas trompas e acaba caindo, vamos colocar assim, caindo dentro da cavidade do abdômen da mulher, por fora do útero, né? Como o Jaque falou, essa é a endometriose. E quando esse endométrio, que é o que desce em forma de menstruação, infiltra dentro da musculatura Isso, do útero, tá ali dentro do útero. Sabe como é que eu faço para ficar bem simples? Eu falo que o útero é como se fosse uma mão. E as sementinhas estão ali. Então, se aquelas sementinhas, ao invés de descer em forma de menstruação, enfia dentro da polpa do mamão, da musculatura, aí a isso, gente tem a adenomiose, que é isso, diferente. E quando isso. reflui pelas trompas e cai dentro do abdômen, aí a gente tem a endometriose. A Que adenomiose, eu falo até que é como se fosse uma endometriose do músculo, mas que é uma doença completamente diferente. completamente A diferente. paciente pode ter adenomiose e não ter endometriose, pode ter as duas coisas associadas, pode ter só endometriose, né? Então, Sim, tratamento diferente, é uma doença completamente diferente. sim. E ainda há muitos conceitos errados de pessoas que chegam assim, às vezes apavoradas, achando que endometriose vai virar câncer. E tem outro desconforto para a vida da mulher, como você falou, da doença crônica, que pode ir agravando, você vai falar mais sobre o tratamento, mas já tranquilizar as pessoas que apesar de ter desconfortos variáveis, mas câncer não vira, né? Não transforma. Não transforma. Tem até alguns estudos que falam que tem uma chance assim muito, muito, muito pequena, mas que tinha outros fatores para essa endometriose estar associada com câncer. Não só a Com- endometriose por si só, né? Mas não é uma doença benigna em termos de câncer, né? Porque ela é maligna em termos de infertilidade, de dor. De dor, que chega, pode ser de grau leve, a paciente que chega e fala assim, vou perder o marido. Exatamente. Isso aí. É, realmente incomoda e a gente está trazendo esse assunto aqui justamente para evitar que chegue nesses graus profundos de incômodo que realmente a qualidade de vida da mulher pode ficar prejudicada. Eu estou pensando aqui, já ir nesse bate-papo, colocando algumas perguntas. Eu já vi que alguém já colocou algumas perguntas aqui, mas assim, para tentar entender um pouquinho também da relação da endometriose com o diagnóstico, com a questão da gravidez, por exemplo, tem uma das perguntas na caixinha que ela colocou assim: sou tentante há 2 anos e nada. Já fiz muitos exames e tenho endometriose. E tem uma outra: como saber se a endometriose está atrapalhando em engravidar? Então, você já quer ir falando para a gente Vou aí falar. sobre essa questão do diagnóstico, quando faz pensar em endometriose e depois já entrar nessa questão da endometriose e da gestação, né? Então, a endometriose, a grande questão é que falava-se muito pouco de endometriose. Então, a gente tinha menos diagnóstico de endometriose, né? O ginecologista, a gente tem assim uma cultura de, eu sempre senti cólica menstrual. E o Sim, ginecologista fala, não, é normal. é É normal normal. sentir cólica, né? E que a gente sabe hoje em dia que não é, porque a cólica, mesmo aquela que não está relacionada com endometriose, pode diminuir qualidade de vida, né? Para paciente
nos dias que ela está sentindo a cólica. Então, o atraso do diagnóstico hoje no Brasil é em torno de 7 anos. Demora 7 anos para a paciente ter o diagnóstico de endometriose desde os primeiros sintomas. É né? muito tempo, né? É Muito muito tempo. tempo. Você tem os dados em outros países para a gente ter uma noção da comparação com o É Brasil? bem parecido. É bem parecido, né? É bem parecido. Se eu não me engano, são 5, 6 Acho anos. que ainda tem muito esse rótulo que doer é normal, né? Cólica é Cólica é normal. normal, mulher sem cólica, né? E assim, e tem que lembrar que a gente está falando de 7 anos do início dos sintomas. Mas lembrar que a doença começou desde a primeira vez que ela menstruou, né? Então, a menstruação retrógrada, que foi fazendo um processo inflamatório, é desde a primeira menstruação. Então, dos sintomas, são 7 anos em média para ela ter um diagnóstico de endometriose. Sim. E então, assim, a paciente, o que é o principal sintoma de endometriose? Quando a paciente sente alguma coisa, ela vai chegar no consultório queixando, que é a dor, é a cólica menstrual forte, que muitas vezes não resolve nem com medicação, com sintomático que ela toma em casa. Ela fala, eu preciso ir no hospital com frequência tomar medicamento para cólica, né? Então, é um dos sintomas que a paciente chega queixando. Pode ter também dor na relação sexual, né? Que a paciente pode ter dor. E aí vem outros sintomas quando tem, por exemplo, associação com foco de endometriose intestinal. Então, às vezes a paciente vai sentir dor para evacuar. Sangue na urina, né? Tem alguns durante a menstruação. Isso, durante a menstruação. Então, são menos frequentes, mas que às vezes também aparece como sintoma. E vai ter aquela paciente que ela vai chegar, falar, vou começar a tentar engravidar, não consegue engravidar. Quando a gente vai investigar, ela tem endometriose, né? Então, às vezes a paciente não sente cólica. Porque estava usando também uma pílula, né? Um anticoncepcional, que acabava que não dava conta disso. Aí ela para de usar porque quer engravidar, e aí... Exatamente. Então, tem a paciente que chega queixando e tem aquela que fala, olha, não consigo engravidar. Quando a gente vai investigar, a gente vê que tem endometriose, né? E ainda tem aquelas que tenta engravidar, a gente investiga tudo de exame básico, né? Não relacionado com endometriose, e tem a esterilidade sem causa aparente. A gente não consegue identificar uma causa, e em torno de 50% dessas pacientes pode ter endometriose. Então, que a gente também vai acabar chegando nesse diagnóstico aí. E aí, como que a gente faz o diagnóstico? Primeiro, clínico, né? A paciente chega queixando de dor e tudo. No toque vaginal, que a gente pode ver alguns sinais de endometriose. Então, o útero pouco móvel, dor no toque vaginal. Às vezes, se sente nódulos vaginais, né? Ou naquela região. E os exames de imagem, que a gente vai ter ultrassom com preparo intestinal ou ressonância magnética. Ressonância Aí magnética. você fala assim, mas a vida inteira eu fiz ultrassom e nunca viram endometriose? Não, às vezes no ultrassom comum não vê endometriose, né? Não é um exame específico para isso. Eu até acho que a gente precisa de um treinamento melhor dos ultrassonografistas para procurar no exame comum, né? Para não precisar fazer ultrassom com preparo todas as vezes. Até porque tamanho não é documento. Às vezes pode ser um foco tão pequenininho que o ultrassom não vai conseguir pegar, né? Não consegue pegar. Quando que o ultrassom comum vai me dar um sinal de que tem endometriose e às vezes endometriose profunda? Então, por exemplo, viu um cisto no ovário, né? Viu que pode ser um endometrioma, que é o endometriose no ovário, que vai direcionar, mas não é um exame que a gente vai pedir de rotina para ver diagnóstico de endometriose. Então, ultrassom com preparo intestinal ou ressonância magnética. E é ultrassonografista dependente, igual você falou também. Isso. Depende da experiência desse ultrassonografista também para isso, né? Ainda. Né? Sim, aqui em Montes Claros tem poucas pacientes poucos médicos que fazem, inclusive, ultrassom com preparo intestinal. Sim. Ô, Jaque, muitas pessoas aqui falando maravilhosas, obrigada pela parte que nos toca, né? Sua mãe, doutora Cláudia Borei, vai dando beijos aí pra gente. Um beijo pra você, mulher que inspira, né? Deus te abençoe, que linda.
E algumas perguntas, alguém até colocou já que a questão de cisto. Aqui também na caixinha de pergunta tinha alguém que colocava diagnóstico diferencial de cisto aí com o endometrioma, que é o endometriose no ovário. Depois você fala um pouquinho sobre isso também. E tem aqui, a Sheila está abordando a questão do exame do CA, o CA 125, né? Porque ela coloca assim muito esclarecedor. O problema é que geralmente pede o exame CA do sangue. Por quê? Você quer falar sobre isso? O CA125, ele é um marcador que qualquer alteração em serosa, pleura, ele vai aumentar, tá? Então, como tem a endometriose, então, por exemplo, no câncer de ovário, realmente o CA125 está aumentado, mas é muito aumentado, né? Num nível bem mais alto. E na endometriose ele também aumenta, porque tudo que é pleura, serosa, libera o CA125 quando tem algum processo inflamatório. Então, a endometriose é um processo inflamatório que pode ser do peritônio pélvico, que vai liberar CA125 em níveis um pouco menores. Então, a gente consideraria até 50, tá? Sim. Mas eu já vi paciente com CA125 de 200 e Sim. que não era câncer, que era endometriose. Endometriose. Deu uma dor de cabeça até decidir. Falar, ai, graças a Deus. Até chegar lá, né? Chegar lá que faz pensar, né? E tem o CA 125 e o CEA também, né? O Não sei CEA se também. você pede, eu peço também. Entrando aí, então, já nessa questão da investigação que a gente colocou da história clínica e laboratorial, e já entrando na questão aí da gravidez, aí a Li Teixeira coloca aqui pra gente, acho que é Li, não sei se eu estou lendo esse nome certinho, ela deixou um depoimento, um comentário aqui, que eu fiz a retirada do ovário esquerdo, da trompa esquerda, e foco de endometriose no direito. Com 40 dias de cirurgia, eu engravidei. Então, vamos entrar aí nessa questão, porque um dos diagnósticos, como você já falou no início, a tríade, quando faço pensar na endometriose, é a cólica menstrual, principalmente desde a primeira menstruação, a dor na relação sexual e a infertilidade, né? Isso. Então, afinal, por que essa endometriose traz essa dificuldade das mulheres da gestação, na gravidez? Tem dois mecanismos principais da endometriose gerar infertilidade. O primeiro é a alteração anatômica mesmo, né? Que pode obstruir trompa, pode deixar a trompa fixa, pode deixar o ovário fixo porque dá aderência. Então tem a parte anatômica. E tem a parte desse processo inflamatório, porque muitas vezes a paciente tem endometriose e faz o exame para checar as trompas, que é a histerosalpingografia, e aí falar, não, a trompa tá boa, então a endometriose não tá alterando trompa. A gente tem que lembrar que trompa não é cano, né? Não é um cano que vai deixar passar ou não ali no exame o contraste e o ovário e o espermatozoide. A trompa, ela tem uma função, né? Ela é funcional. Então, apesar da endometriose não alterar, não obstruir essa trompa, pode mudar a função pelo processo inflamatório crônico, tá? E outra coisa, a endometriose, ela pode alterar tanto qualidade de óvulos, oocitária, e qualidade de receptividade de endometrial, ainda controverso, mas possivelmente, né? Possivelmente, tá? Aumentando a possibilidade de aborto, essas questões todas, né? Até que aborto não, eu acho que é falta de receptividade mesmo, sabe? Não chega até... Quando a paciente engravida com endometriose, pouco muda, assim, não vai mudar muito o pré-natal não, sabe? Preocupação com aborto, essas coisas a gente não tem. É mais a dificuldade para engravidar. Então, esse processo inflamatório pode mudar a função de trompa. E como que eu meço a função de trompa? Engravidando. Não tem nenhum exame que vai me falar assim, sua trompa está funcionando, sua trompa não está funcionando, né? O exame da histerosalpingografia me fala permeabilidade. Se então, tá obstruída, pronto, não tem o que fazer. Ah, tá pérvia. E a função? Tem que engravidar para eu ter certeza que está funcionando bem. E a qualidade dos ovários aí na função ovariana, né? Na função ovariana. Até porque se tiver endometrioma, cisto
de endometriose no ovário, diminui reserva ovariana, né? Então, ainda tem isso. Ele ocupa ali um espaço de ovário saudável. Então, ainda tem isso. Ele ainda pode diminuir a reserva ovariana. Sim. Bom, aí nas perguntas, como saber se a endometriose está atrapalhando engravidar? E uma outra que também, cisto hemorrágico que não desaparece, pode ser endometrioma, compromete a fertilidade? Duas perguntas diferentes. Sobre o endometrioma, o diagnóstico diferencial é realmente o cisto hemorrágico, só que o cisto hemorrágico, o que é o cisto hemorrágico? A paciente ovulou e aí, em vez dele regredir, ele continua, né? Ele continua sangrando ali. Ele vai ser reabsorvido. Então, se repetir daí mais ou menos 8 a 12 semanas, o cisto hemorrágico, se ela não fez um novo cisto hemorrágico, ele some. E o endometrioma não. A característica dos dois inicialmente são diferentes, mas depois que o cisto hemorrágico está reorganizando, ele fica com a característica bem de endometrioma e confunde. Então, na verdade, é segmento. A imagem na verdade, é a evolução com os exames de ultrassonografia, que nesse caso o ultrassom resolve muito bem, vai falar para a gente se continuou a imagem, depois do tempo que a gente tem X limite de tempo para estar acompanhando aí, não foi absorvido, a gente faz pensar no endometrioma, ainda que não tenha cólica forte, porque como o tamanho do documento para endometriose, às vezes é um endometrioma que eu falo, um vulcão adormecido. E é outro problema, né? A endometriose... endometriose mínima, levíssima, paciente tem infertilidade, tem cólica, e às vezes paciente com endometriose grave, tudo aderido, já teve filhos, né? Então não tem uma relação de gravidade com sintomas, o que pra gente é pior, né? Porque demora a fazer mais o diagnóstico ainda. Aqui, por exemplo, a Dulcinea colocou, a minha demorou 10 anos para descobrir o quadro de endometriose. E lembrando também que, apesar de estar dentro do conceito da endometriose, essa infertilidade e dificuldade, tem pacientes também que engravidam com endometriose. Volta e meia chega uma surpresa que estava com endometriose e, de repente, existe, inclusive, é engraçado isso, é igual paciente que tem ovário micopolicístico, que chega falando assim, não, falaram para mim que eu não precisava usar pílula porque quem tem ovário micopolicístico não engravida, e não é bem assim. Tem um grau de dificuldade, mas se ovulou e brincou, tem a chance, existe o risco. A endometriose, assim, a gente sabe que é o paciente que tem que acompanhar mais de pertinho, tem que fazer a propedêutica, tem que dar o diagnóstico, e que tem essa dificuldade para engravidar, mas não quer dizer que ela tem que ser rotulada, que nunca vai engravidar, porque existem aqueles casos, eu não sei se você sabe qual que é a porcentagem. 30%. 30%? 30%. Engravida naturalmente. Sem problema nenhum. É uma taxa assim, animadora, hein? 30%. Né? A gente sabe que 70% das pacientes com endometriose podem ter infertilidade, ou seja, 30% não tem infertilidade. Não tem, olha só. Agora, mesmo para as pacientes que estão aqui, quem está nos acompanhando, tem que lembrar, como a doutora Jaqueline já falou, assim, porque, então eu vou ficar mais tranquila, porque se eu tenho 30% de engravidar, eu vou me descuidar, porque o problema da endometriose, ela é igual a pessoa que tem obesidade. A obesidade não tem limite. Se está com 15 quilos a mais sem tomar cuidado, vai para 20 quilos, vai para 30 quilos. Então, a endometriose não tem limite. E se não tiver o cuidado e o ajuste necessário, ela pode ir ficando cada vez pior, né, Jaqueline? Sim, atualmente, que até os contraceptivos, hormônio, né, tá muito condenado, na endometriose você tem que usar, porque senão sua endometriose vai avançar, né? Então, não adianta fazer um tratamento, por exemplo, a paciente faz cirurgia e fala, tô livre. Não, ela pode voltar. Pode voltar. Tem que fazer controle, sim, com certeza. Eu recebi uma paciente uma vez, exatamente, ela tinha feito uma cirurgia alguns anos atrás, só que ela chutou o balde, sumiu do colega, do consultório ginecológico, e voltou agora com endometriose profunda, infiltração de bexiga e tudo mais, porque achou que, não sei, que a cirurgia só ia ser resolutiva e tem que ter esse acompanhamento, né? E aqui vem uma pergunta exatamente que, aproveitando a questão da cirurgia, eu vou falar duas aqui.
que foi colocada. Uma é que ela descobriu endometriose profunda com 45 anos e quer engravidar. É possível fazer uma cirurgia para tratar. E uma outra que envolve a questão de cirurgia, que alguém colocou se endometriose precisa ser parto normal ou tem que ser cesariana, envolve a questão do parto. Vamos por parte, falando dessa questão da dúvida aí sobre é possível fazer o tratamento cirúrgico para pensar aí na gravidez. Bom, eu costumo falar que cirurgia para endometriose, a gente tem algumas indicações. Antigamente fazia-se muito mais, né? O paciente tinha um diagnóstico de endometriose com 18 anos, vamos operar. Operava. E não é bem assim, né? Primeiro, porque pode ter consequências de uma cirurgia de endometriose grave. Então, por exemplo, o paciente pode sair com bolsa de colostomia, pode perder um ovário. Se mexer no ovário, se tiver endometriose, diminui reserva ovariana, né? E pode comprometer o futuro reprodutivo. Então, o que eu acho que é indicação? Primeiro, quando a paciente tem associação com qualidade de vida ruim. Então, aquela paciente que tem dor importante e tem endometriose associada e quer engravidar, tá? Então, é uma indicação. Quando tem comprometimento de alguns órgãos que são fundamentais. Então, por exemplo, paciente com comprometimento de ureter, que pode levar a hidronefrose e exclusão renal, né? Então, Sim. tem que operar. Paciente com alça intestinal, mais de 2/3 acometido da circunferência da alça. Você tem que operar, porque senão o paciente vai fazer obstrução intestinal. Paciente que quando é bem jovem, abaixo de 35 anos, porque o que eu tenho que pensar? Se eu tenho uma paciente com endometriose que eu vou fazer cirurgia, a cirurgia eu vou tirar todos os focos, né, de endometriose que tem ali, pensando numa gestação espontânea depois. Eu não estou pensando em fazer a cirurgia para ela fazer uma FIV depois. Estou pensando em gestação espontânea. Então, ela tem que ter tempo entre a cirurgia até a idade aí é um fator para ela conseguir operar. Então, geralmente a gente espera de 12 a 18 meses. Então, se ela tem 37 anos, e eu vou pensar que ela tem que esperar de 12 a 18 meses, se ela não conseguir engravidar, eu vou fazer essa fertilização e esse outro tratamento nela com quase 39. Então, não vale a pena operar. Né? Então, tem que ser pacientes mais jovens, pensando e qual que é a principal indicação? Endometriose mínima e leve, grau 1 e 2. Endometriose moderada e grave não tem indicação cirúrgica pensando em engravidar. Tá? Parece que às vezes as pessoas ficam muito assim à procura de uma resposta rápida e fácil para encarar o problema. Eu percebo muito isso. E é comum chegar, não é? No imediatismo, de falar assim, tira meu útero. Aí como se tirar o útero fosse resolver. E aí a gente fala assim, olha, não resolve. E o pior, por mais que... E o pior é que quando a pessoa não quer, às vezes, escutar o que é preciso ser escutado, né? E aí faz o procedimento cirúrgico e se frustra, porque cria aquela perspectiva que ao operar vai ficar resolvido, vai ficar livre das dores. E como porque se a endometriose ficasse toda dentro do útero e retirasse o útero, aí tudo bem, podia estar. Mas como não é essa a verdade, e não tem como resolver, aí ainda cria um grau de expectativa, e o problema são as expectativas que são criadas, que são frustradas. Eu tenho uma paciente, hoje ela está com 30 anos. Ela fez esterectomia com 28, sem filhos. 28 anos, oh que dó, gente. Sem filhos, e aí chegou agora para mim com 30, com dor. Com dor, olha só. E sem filhos. Ela, doutora, eu achei que ia resolver meu problema e às vezes né? Por isso que eu falo assim, olha, uma vez eu participei de um curso que fala de vida plena, que o Eduardo Lalama, ele é espanhol, ele falava assim, o brasileiro gosta de paracetamol. Numa crítica que o brasileiro gosta muito de respostas rápidas, imediatas. O comprimido, eu estou com dor de cabeça, me dá o comprimidozinho, me dá... Então, aproveitando aqui as pessoas que estão conosco, fazendo essa chamada, que não tem jeito. Endometriose tem uma relação com o estilo de vida, né, Jaque? Demais. E tem que fazer uma revisão, colocar-se em primeiro lugar, como que anda a minha vida, minha alimentação, meu estresse, minhas noites de sono bem dormidas,
sapatos de Com botas de certeza. chumbo no chão ou sapatinhos de algodão, não tem jeito, assim, ficar só na busca da medicação, tem que fazer uma reavaliação e o Com estilo de certeza. vida, né? Uma dieta com alimentos anti-inflamatórios, né, para evitar a progressão desse processo inflamatório ali, a atividade física aumenta seu limiar de dor, né, dá uma Sim, sensação de bem-estar que melhora também essa questão. Então, com certeza, não é. tem nem dúvida. Eu falo para elas assim, se a gente for pensar que as nossas bisavós, tataravós, todas tinham útero e era o mesmo mecanismo de menstruação, com certeza naquela época tinha endometriose, mas não tinha esse mecanismo de divulgação como é hoje, mas talvez possivelmente não era na frequência, na incidência que é hoje. O que que mudou de nós mulheres de hoje para as Então, mulheres da nossa avó? Não é que tem elas não uma preocupavam, teoria. também tinha preocupação, né? Mas o que que mudou na vida da mulher moderna? Mas tem uma teoria que aí vem para a epigenética, né? Tem uma Sim, teoria, mas que as pacientes que têm endometriose hoje, o estilo de vida das mães já mudou. Então, a já mudou. industrialização, né, o tipo de alimento, os alimentos que não são mais orgânicos, né, que tem muito agrotóxicos, tudo Isso, isso, quando então, por exemplo, quando eu estou grávida da minha filha, eu não tenho essa alimentação adequada, pensando nisso, produto químico, de cabelo, pele, né? Tudo pode alterar a genética dela e isso está levando a endometriose na atualidade. Então, sim. tem essa teoria aí que eu acredito que seja bem real. Por isso que Eu antigamente não acredito. tinha tanto. Já que a nossa formação é desde a fecundação, não depois que a gente nasce, eu acho que com certeza e alerta para, né, para as pessoas mamães aí, Para gestantes. gestantes. Olha, um tanto de coraçãozinho aí para sua fala maravilhosa, adoro. Aqui mais comentários. A minha demorou 3 meses para descobrir, o mês para a cirurgia para a retirada da endometriose. É, ganhei bebê cesariana, depois daí comecei a sentir dor na cicatriz, mas só depois de 4 anos que descobriu, porque possivelmente aí deve ser a endometriose na cicatriz Na cirúrgica, né? Que cicatriz, pode que é acontecer. relacionado com a cesárea, né? Sim. É, o quanto a alimentação influencia na endo, ou não tem nenhuma influência? Tem. Vamos Totalmente reforçar influência. isso aí, Jaque, para ela? Totalmente influência muito, assim. Eu fiz até uma live com uma nutricionista que a gente Nutricionista. conversou disso, né? Então, a importância aí da nutricionista tá consultar mesmo com a nutricionista para orientação, né, de dieta Sim. anti-inflamatória. E eu penso que até a forma como nós hoje, não, eu gosto muito de uma proposta do Santo Inácio de Loyola, que de nós usarmos todos muito nossos sentidos e que na vida moderna às vezes a gente deixa de usar. O simples fato de alimentar, prestando atenção no que está comendo, enxergando o vermelho da maçã, o amarelo lindo da banana, sentindo a textura, uma simples forma já de ver como eu estou alimentando já faz diferença para essa questão imunológica nossa do dia a dia. E ainda mais acrescentando esses alimentos anti-inflamatórios. A Dani, ei Dani, beijo para você, Dani. Fale um pouco sobre hormônios bioidênticos para o tratamento. Obrigada. Na verdade, o tratamento hormonal, a gente tem que pensar assim, o que a paciente tem que parar de menstruar? O que a gente vai usar para ela parar de menstruar? O que ela se adaptar, tá? Então, assim, por exemplo, tem alguns hormônios que a propaganda para endometriose e mioma. Ele vai ter um efeito melhor? Talvez não, porque talvez ele não vai conseguir controlar o sangramento da paciente como Isso. deveria, né? Então, assim, o que a gente tem que usar? O que a paciente se adaptar. Se é pílula Uhum. comum contínua, se é o Dilmirena, se é o implante, o que a paciente se adaptar, conseguir um controle clínico sem dor, sem sangramento, ótimo, é esse aí que a gente precisa. Qual tipo de Perfeito. hormônio? Se for bioidêntico, melhor, porque isso vai ter um efeito menor no organismo, né? Mas se não for, se a paciente não se adaptar, é o que melhor se adaptar, desde que ela fique bem controlada clinicamente. Perfeito. Tenho endometriose profunda e engravidei. A dúvida é, continuo tendo endometriose? Com certeza.
tá? A gravidez, durante o tempo da gravidez, dá uma estabilizada ali, porque evita a questão do estímulo hormonal, mas depois que passa a gestação, volta a ter o estímulo, né, hormonal. De gestação e pós-parto, os hormônios estão muito altos, né? Então, tem um bom controle de dor, de tudo. Mas depois, a endometriose, ela não tem cura. Você vai Sim. tratar sintomas, aí você vai tirar foco, mas cura ela não tem. Então, gata, Caterina, não deixar de fazer o controle aí com seu ginecologista ou sua Mas eu ginecologista, já viu? reparei uma coisa, que as pacientes que têm endometriose, que engravidam, às vezes elas têm sintomas mais leves pós-parto. Ela tem Sim. endometriose, mas às vezes com sintoma mais controlado. Ah, Sheila, obrigada, doutoras. Obrigada, Sheila, você por estar conosco. A Raíssa adora a atenção que a doutora Jaqueline tem com todas as mulheres que sofrem com endometriose, mesmo sem conhecê-la pessoalmente. Tenho muita. Isso aí, Raíssa. Um beijo para você, gata. A Dulcinea sentia muita cólica antes de engravidar, depois da gravidez não sinto mais nada, só descobri endometriose 10 anos depois, quando estava tentando a segunda gravidez e não consegui. Exatamente o que a gente estava falando. Não, A influência hormonal da gravidez, né? E outra coisa, às vezes, como foi tentando ir há 10 anos, às vezes ela era muito jovem, a endometriose ainda não tinha afetado muito, né, o sistema reprodutivo, conseguiu engravidar tranquilamente, depois ela já está com dificuldade, então tem que investigar melhor. Já que você que é especialista em fertilização, aí tem uma pergunta para você aqui da Luana. Meu exame de ultrassom com preparo acusou apenas 5 folículos antrais. Ainda consigo engravidar? Ela tem uma baixa reserva ovariana. A reserva ovariana, que a gente tem que pensar é o seguinte, eu tenho baixa reserva ovariana e eu engravidei 2 vezes. Então, o que a gente tem que pensar é, baixa reserva ovariana, a gente tem que agilizar o processo para você engravidar. Mas não quer dizer que você não vai conseguir engravidar espontaneamente. Quanto menos a gente depender de tratamento como fertilização in vitro, melhor, tá? Por quê? A fertilização in vitro, o resultado dela é diretamente relacionado com a reserva ovariana. Então, quanto menor a reserva, pior o resultado. Se você engravidar sem precisar de fertilização, ótimo, tá? E a baixa reserva não quer dizer que você vai ter dificuldade. Perfeito. Aí, aqui tem outras perguntas que penso que nós já respondemos. Essa aqui, quais os tipos de tratamento para endometriose além da cirurgia? Acho que vê se ficou claro para você, gata, se a gente já conseguiu te responder, senão você fala aqui para a gente de novo. Tem ovário policístico no ovário direito, um cisto maior no esquerdo, endometriose com trompa obstruída e útero bicorno. A minha solução seria só fertilização? Você quer que eu leia de novo? Quero. Que ela tem... Tamires, minha linda, você foi, como é que eu vou falar aqui com você? Premiada, é essa a palavra. Você foi premiada. Obrigada por compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua vida, viu? Olha, ela fala assim, eu tenho ovário policístico no ovário direito, um cisto maior no esquerdo, endometriose com trompa obstruída. Ela não fala se são as duas ou uma só. E tem o útero bicorno. A minha solução seria só fertilização? Se a obstrução for bilateral, sim, o melhor tratamento vai ser fertilização. Sem dúvida. Agora, se for se não, unilateral, vai depender da condição da outra trompa. Eu nunca falo que é impossível, né? Já que a gente surpreende com cada situação, assim, maravilhosamente, né? Sim. Olha, eu tive uma paciente que ela fez 4 fertilizações. Na quinta, as 3 primeiras não foram comigo, aí a 4ª foi comigo, transferiu o embrião, não engravidou. Na 5ª, ela nem teve embrião para transferir. Certo. Quando ela foi tentar a 6ª, a menstruação atrasou, ela estava grávida. Estava grávida, tá vendo? Tem essa história. Tem uma paciente minha que contou uma vez que a irmã dela tinha tentado, eu não sei por que, eu falo cargas d'água, não sei por que cargas d'água, ela foi para o exterior. Aí conseguiu, tal, estava com 2 meses, começou a perder peso, vomitar, perder peso.
acho que São Paulo, Albert Einstein, aquela coisa toda investigando, ressonância, não sei o quê. Oh, meu Deus, agora que conseguiu ser mãe, tá com câncer, ppp. Aí alguém teve a ideia de pedir o beta dela, tava grávida. Olha lá. Oxalá, né? É. Ó, deixa eu ver o que mais. A outra tem ovário policístico, meu parceiro tem pouco espermatozoide. O que devo fazer para engravidar? Eles estão aproveitando a sua presença aqui já, acaba mandando ver aí. Sem problema. Depende da quantidade de espermatozoide, que a gente tem alguns parâmetros para indicar um tipo de tratamento ou outro. Então depende. Eu precisaria ver esse espermograma aí para eu falar melhor. Avaliar direitinho, né? A Fernanda, a doutora Soraya maravilhosa. Obrigada, gatona, miau. Sobre os chips de hormônio, é uma forma de tratamento? O chip, sim, os implantes hormonais, né? Sim, é uma forma de tratamento. A gestrinona é uma indicação assim excelente para endometriose, para quem não quer engravidar. Então, sim, é um bom tratamento. Sim. Doutora Cláudia, parabéns, ótimos esclarecimentos, concordo plenamente. Tem algum risco para o parto normal? Tem endometriose pélvica, estou grávida de 35 semanas. Não, risco nenhum. Paciente sua. Risco nenhum. Pelo Muito- contrário, se a gente for pensar que talvez você tenha endometriose, que tem uma chance dessa pelve aí estar bloqueada, né? Muita aderência pela endometriose, o parto normal vai ser até melhor. Então, parto normal não a endometriose não contraindica, pessoal, que foi uma De pergunta que jeito tinha nenhum. colocado anteriormente e que Sim, a gente acabou perdendo aqui, reforçando aqui que endometriose não contraindica parto normal, viu? de jeito nenhum. Você indica PQQ para endometriose? Indica o quê? Eu não entendi o que é isso também, não, que eu nunca li isso antes. Eu falei assim, será que eu estou desatualizada? Em Não. maiúsculo, PQQ. Não sei. Ô, Carol, traduz para a gente aí essa abreviatura sua. A pílula que simula. Outra pergunta. Nossa, tá bombando aqui o chat, hein? Pílula que todo mundo quer aproveitar, presidente doutora Jaqueline. Yes! Pílula que simula menopausa são indicadas para tentante com endometriose. Pílula que simula menopausa. Ó, Será que estão assim, falando de Genogeste? Não não, sei o acho que bom, é, assim, né? tem Não. Zoladex, que simula menopausa, que é Que aí não injetável, seria pílula, e tem seria o um injetável, danazol, né? né? Mas que a É, gente quase não usa. É, é. o que isso aí, o que que faz? Talvez esse seja o tratamento que vai reduzir foco de endometriose, né? Que é o Zoladex. Mas a gente tem algumas indicações mais específicas assim para o Zoladex. A gente não usa tanto, não, tá? Porque a ideia é reduzir a endometriose, pensando que a paciente tem dor, para Uhum, depois a gente fazer o tratamento para engravidar. Agora, só usar essa medicação pensando em engravidar não vai te ajudar tanto. uhum. Tá? Então, a gente faria isso pensando em reduzir, para reduzir dor e algumas vezes pré-cirúrgico. Pensando em tratamento para engravidar, não. Ok. Ou quando está próxima à menopausa também, que já joga na menopausa, né? E alivia o quadro. Não sei se você Aí faz seria isso para também, eu dor, né? faço isso. Daphne, um beijo para você. Marve, dá um beijo em Marve aí. Ela tem carinho enorme por vocês. Beijo em Pereira É. também, viu? A Carla, tenho 24 anos. Deixa eu ver aqui. A Dani agradeceu, muito obrigada, que ela tinha feito a pergunta dos hormônios. Parabéns, live muito esclarecedora. Show. Parabéns pela live. Para a trompa obstruída, você pode fazer hidrotubação, certo? Até pode, só que a hidrotubação ela não vai mudar muito a função da trompa, sabe? Então, assim, a indicação hoje de hidrotubação é muito, muito raramente. É quando a paciente, assim, não aceita fazer uma fertilização de jeito nenhum, alguma coisa assim, porque o resultado dela não é bom. Aumenta a chance de gravidez ectópica, né? Porque a trompa já tem alguma coisa. A trompa já é uma trompa doente quando está obstruída. Então a indicação é assim, rara. Acho que eu nunca indiquei Sim. hidrotubação. É. Tem uma presença masculina aqui, entre outras, conosco. Salve, salve os homens. É uma delícia ter o mundo masculino também.
Adoro os homens todos participantes aí. E o Pedro coloca assim pra gente: minha mulher tem endometriose profunda com 35 anos, irá fazer fertilização. Qual a chance da fertilização dar certo? É, a chance da fertilização dar certo está muito mais relacionado com a idade e com a reserva ovariana, tá? Ovariana, é. Mais do que com a endometriose. A endometriose muda muito pouco. Se a gente for pensar em Pode tratamento influenciar nessa precoce, reserva apenas, né? Nessa pode, produção isso. aí, E aí né? é o que é o que eu tenho para calcular. Inclusive, eu tenho uma calculadora que o pessoal de Ribeirão Preto desenvolveu, que eu tenho lá no consultório. Os pacientes, quando vão, eu já faço essa calculadora e já entrego com as porcentagens de chance de dar certo com o ciclo de fertilização. E aí depende de idade da reserva. Então, se Sim, depois eu posso até olhar, se quiser me passar esses dados, eu consigo jogar isso na calculadora. Então, não, sim. nem tanto a endometriose. Ok. Sonho para ser realizado. A gente tem que ir atrás, eu acredito nisso. Pedro, boa sorte para vocês aí, que E vocês se 35 realizem, anos está no limite aí, hein? tá, Não né? demora, não. Que vocês se realizem nesse sonho. Aí ele colocou, a reserva dela é 8 folículos. Depois me manda lá no direct esses dados que eu calculo e mando, viu? Porque eu tenho Show. tá lá na clínica. Daí eu Beleza. calculo lá e mando. Fabrícia, parabéns, doutora Soraya, pela live, pelo seu dia. Que Deus continue abençoando você, linda como sempre. Ah, essas minhas amigas. Ó, por isso que quando eu começo a live, eu fico com dificuldade de acabar, porque por mim eu ficava aqui. Já que você tem compromisso hoje, é a pena que o Instagram Não, encerra, né? a Você minha vê quanto tempo pequenininha dá já tempo, porque dormiu, então senão, tá tranquilo. As duas já dormiram. é, com essa turma boa aqui, a melhora que ocorre no quadro de endometriose durante a gestação permanece mesmo após a gestação? Tem A gente chance. falou um pouco sobre isso, né? A Elia, as melhores médicas de Montes Claros. Beijo, gata. Sheila, doutora Soraya, que saudade de você. Energia sempre maravilhosa. Ô, Sheila, atleticana, não tem como ser diferente. Apesar de que eu nem posso falar isso que o Galo perdeu ontem. Eu não vou falar nada, não, porque eu sou Mas a gente cruzeirense, ri assim viu? mesmo. Perdeu, né? Vanusa, tenho 30 anos, estou com endometriose profunda, sinto muitas dores. Qual o melhor tratamento? Bom, vai depender. Aí vai depender do que você já fez, da sua idade, qual que é o objetivo, se é só dor ou se tem alguma outra coisa relacionada, né? Se quer engravidar ou não. Mas É, assim, se a gente for pensar, tô com dor endometriose, bloqueia a menstruação. tem que A fazer alguma princípio é coisa, isso, gata, né? Tem que fazer alguma coisa. bloqueia a Idealmente, assim. menstruação e depois a gente vai direcionar para o que é, né? O Até porque tratamento. se você que fez a pergunta quer engravidar, esse é um caminho. Se você não quer Isso, engravidar, é outro, é né? Então, outro, tem exatamente. qual que é o Porque caminho que você quer a decidir? paciente que tem endometriose e quer engravidar, eu vou bloqueá-la, né? Eu vou dar hormônio para ela até o tratamento. Ela não vai ficar Sim, usando, porque senão não engravida. sim. Luciana, doutora linda do meu coração. Obrigada, Lu, maravilhosa. Enio, boa tarde, minha esposa. Olha aqui, outro homem falou: olha, os homens estão entrando aí. Minha esposa tentou marcar uma consulta online, mas até hoje a recepcionista não deu retorno. Aí, Jaque, Se for da para onde? mim, eu voltei a atender muito recente e eu faço atendimento online. A maioria das vezes eu faço lá na clínica por causa do prontuário, mesmo online. Sim. Então, eu voltei a atender muito recente. Meu bebê fez 3 meses agora, né? Então, Faça um começa lá contato de lá de novo. novo, Enio. E me Isso, manda também no direct aqui que eu cobro delas lá. beleza. Nanda, 34 anos, baixa reserva 5 folículos no último ultrassom, mas não posso engravidar por enquanto. Fiz radioterapia para linfoma, esperar um ano para tentar engravidar naturalmente. Qual a chance? Dá para você falar, já que chance? Eu consigo calcular também quantos anos Ela ela tem falou. 34 aninhos. A reserva está bem baixa. E aí, nesses casos, é bom até a gente chamar a atenção, né? Ela estava com linfoma, podia ter congelado óvulo, né? Podia ter feito a preservação de fertilidade antes da radioterapia.
antes de começar o tratamento com câncer. Às vezes, os pacientes acham que é um tratamento demorado e não é. Então, se a paciente vai comigo hoje, a gente consegue congelar esses óvulos com 15 dias. Então, não atrasa o tratamento do câncer, né? A preservação de fertilidade aí é bem, bem importante. Mas Sim, depois eu consigo calcular, mas aqui eu não consigo não tem agora, porque jeito. eu não tenho Sim. o computador. O Novita Clínica, um beijo para todos do Novita. Inclusive, a próxima live seria na quinta agora com Rosângela. Nós vamos falar sobre incompetência istmo Ah, cervical, que sobre ótimo. cerclagem, pessário. E aí a gente vai remarcar para uma outra data, por questão de agenda de Rosângela, que também dá o Novita. E aí, nosso O meu orgulho. atendimento é no Novita, né? Que o pessoal fica Isso, sabendo passa. aí. Então, o Novi está dizendo aqui, nosso orgulho em ter nosso quadro de médicos, a doutora Jaqueline Borém, competente, sensível, humana e abençoada. Assine Elas são embaixo. suspeitas de falar isso. Mas eu falei, assine embaixo. Obrigada. Mais uma pergunta aqui, o pessoal agradecendo os dois rapazes que estiverem conosco. Obrigada, doutora Jaqueline. Vamos entrar em contato de novo. Ótima live. Obrigada, Enio. Obrigada mesmo por estar conosco. E a Lisbela tem uma endometriose profunda e quer engravidar. Qual o primeiro passo? Meu ciclo está bloqueado há 9 anos com a Lurene, que é o dienogeste, o princípio ativo, né? Tem 36 anos. Você tem quantos anos? 36 anos. 36. Bom, primeira coisa, não demorar mais, se já está com 36 anos e tem endometriose. E todas as vezes que a paciente quer engravidar, ela já sabe que tem endometriose, ainda não começou a tentar, eu já faço uma investigação. Por quê? Eu já vou avaliar a trompa, pelo menos o espermograma do esposo, porque ela não precisa tentar sentir dor, né? Ficar sem o Sim, hormônio, tentando engravidar para depois a gente investigar. Então, como a gente sim, sabe que a endometriose pode alterar a trompa, eu já faço uma investigação básica para liberar. Falou, tá tudo ok para a Lorene, pode tentar engravidar. Tá? sim. Então, tem que passar em consulta. Isso não demora, 36 anos. É, e lembrar que na infertilidade, às vezes a mulher carrega muita culpa, inclusive nisso, e 50% hoje diagnóstico infertilidade é masculina que também existe, né? E às vezes ela fica aí. Sim, exato. E é um exame simples, né? O exame simples, e que agora não é obrigatório fazer mais laboratório, que eu acho que era o pavor dos homens, De colher, né? de colher o esterograma É, laboratório, então homens, relaxa. eu sempre falo assim colhe em casa, 10, 15 minutos, chega no laboratório, tá ótimo. Só ter agilidade aí nessa responsabilidade, mas ainda Exato, bem que o mundo evoluiu, que não coloca mais essa culpa só na mulher. Muito exato. exato. Olha, a Ana Paula, a doutora Jaqueline, médica maravilhosa. Muito bem. Obrigada. Hoje, já que eu estou preocupada com o nosso tempo aqui, que tem o tempo limite, e eu quero pedir para você deixar uma mensagem aí para as pessoas. Se você quer deixar alguma dica importante, quero agradecer muito a você. É tão gostoso quando a gente pensa num evento, faz o convite para uma pessoa que a gente pensou nela para aquilo, e ela prontamente, estamos juntos, vamos lá, vamos fazer. Então, minha gratidão, que Deus te abençoe e te ilumine aí nessa função linda, que é uma excelente filha, uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente colega e um excelente profissional que cuida com tanto carinho e respeito das pessoas que te procuram. Que Deus continue te abençoando sempre, viu? Aí eu quero te pedir para você deixar uma mensagem, alguma dica, alguma questão aí, seja na sua especialidade também, para quem está aqui nos acompanhando. Primeiro, queria agradecer pelas palavras, pelo convite. Eu acho que, assim, de extrema importância, né? A gente que mexe com infertilidade, o paciente com endometriose, o quanto é importante a gente disseminar informação, né, para as pacientes. Sim, Eu acho que alertar as pacientes, alertar a população quanto a isso, né? Acaba que, às vezes, falar não consegui engravidar, fica parecendo que é um problema secundário e não é, né? Às vezes a paciente tem uma doença realmente que pode afetar, inclusive, outros órgãos. E fora o tanto que isso mexe com o psicológico, com o com mental, com o psicológico. espiritual da paciente, né? Então, alertar mesmo, né? Se tem alguém que está passando por qualquer dificuldade,
de engravidar ou com dor, procura um especialista, procura um médico, né? O ginecologista mesmo da paciente vai conseguir levar aí o tratamento inicialmente, e qualquer dificuldade para engravidar, procure um médico. Eu costumo falar, os pacientes demoram muito para procurar médico para conseguir engravidar, mas é Sim, muito mesmo, sabe? A maioria fala, eu achei que ia dar certo, passaram 3, 4 é, anos, né? Ficou é. esperando. E às vezes isso piora o prognóstico, tanto com a idade quanto diminuição de reserva ovariana. É o que eu sempre falo com as pacientes, né? É o que eu As estava pacientes, falando eu outro posso dia. esperar? Eu É, posso esperar para engravidar? Não sei, eu não sei. é, Depende da idade, depende da reserva, né? outro dia eu estava falando justamente numa live da gravidez aos 40, porque hoje, assim, eu tenho que ter o segundo grau, aí eu tenho que ter o curso universitário, aí termina a universidade, não, eu tenho um mestrado, não, eu tenho um doutorado. Ou então eu formei, eu começo a trabalhar, não, eu tenho que ter minha casa, Vou comprar o não, eu tenho carro, que ter meu carro. E aí, é quando isso, acorda, mas ai é meu isso. Deus, cadê minha reserva ovariana? Cadê o milagre? E Não é? assim, a população, ela olha muito quem está na mídia, né? E aí vem a Ivete Sangalo, engravida com 45 anos, e aí todo mundo, então tá bom, a Tá, medicina evoluiu a esse ponto, e não, a verdade é, não é, né? é, Então, o ovário entrou. Semana passada foi uma paciente com 27 anos, o ovário em falência, é, né? Então, pode, assim, pode acontecer. pode acontecer. Então, não deixe de procurar, pelo menos, as possibilidades de diagnóstico, né? Então, Sim, o alerta é esse. A endometriose cólica, não é normal. nossa, já. Procure o Deixa eu te ginecologista. falar que eu não tenho cólica, mas teve um dia, e isso já tem o quê, meu Deus, sei lá, acho que uns 20 anos. Eu tive uma cólica, mas esse dia que eu senti que tomar 2 analgésicos, e nesse dia eu tive a plena convicção que todo ginecologista tinha que ter cólica. Na hora que a Exatamente. paciente falasse assim, tem cólica, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ajudar, porque realmente, lógico que tem graus leves, mas assim, realmente a pessoa fica sem chão, não consegue pensar, não consegue ajudar. Não tem uma vida com qualidade, né? Imagina quem tem endometriose crônica, que Com, às vezes que a dor é diária, né? e ainda Então, tem dor na relação. Pessoal, então fica essa dica. Mulheres modernas, mulheres que se cuidam, que façam o seu consulta de rotina, um ano tem 365 dias, tira um para se cuidar. E nesse cuidado aí, falar sobre a questão do planejamento para a questão da gravidez. E se tem algo que está diferente, não deixe de ver com o seu ginecologista. A gente traz isso aqui. A nossa intenção não é esgotar o assunto, mas dar uma pimentada aí para que as pessoas dá uma sacudida e não esqueça de que sonhos são para ser realizados, né, Jaque? isso mesmo. As pessoas todas falando parabéns, live top, ótimas palavras. Então é isso aí. Nós vamos encerrar agora. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a doutora Jaqueline fica aqui convidada já para estar com a gente em outros momentos. Um Tô beijo às ordens. grande, gratidão, um abraço para todos que estão conosco, um abraço especial para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp comigo, gestantes e tentantes. E é um carinho ter cada uma de vocês e a gente está contribuindo de alguma forma com conhecimento, levando informação, né, Jaque? Isso mesmo. Estou às ordens para o que precisar. Obrigada, Soraya. Parabéns pela iniciativa e pela profissional que você é, pela obstetra maravilhosa. Amém, amém, gata. Um Beijo. beijo, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau. pessoal. Até a próxima, então. Fique com Deus. Gratidão a todos.